Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe-se lá que hora você vai estar assistindo esse canal pelo YouTube ou ouvindo esse canal pelos nossos agregadores de podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diego Pédia. Eu sou o Diego, para quem me conhece e para quem não me conhece, tanto faz um ou outro. Vocês quiserem saber o que é que eu pesquiso, o que é que eu faço, na descrição de todos os episódios do YouTube tem lá o link do meu currículo lá, você clica lá e dá uma olhada o que é que eu ando fazendo. Mas nos últimos tempos ando apresentando episódios de divulgação científica nesse canal, acompanhando a Covid-19 aqui no estado do Ceará e no Brasil de maneira geral, certo? Então é isso. Este episódio de hoje é o episódio 32, e se você quiser ver os episódios anteriores, o 31, enfim, todos os outros, aparece uma bolinha aqui em cima para quem está vendo pelo YouTube, e aí você clica lá e pode ter acesso aos episódios todos, né? Se você quiser ver o nosso trabalho pelo podcast, no caso ouvir, né? Também na descrição do YouTube tem o link lá de todos os agregadores. A gente está no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, mais um monte de outros lá que você pode acessar. Não é difícil encontrar o nosso canal. Hoje a gente tem um monte de coisa para conversar e vamos devagarzinho, de um por um, né? A pandemia sobe, desce, fica nessa história. E vamos ver aqui até onde a gente consegue ter alguma racionalidade com o andamento dos casos. Para você que está vendo pelo YouTube, aqui no canto inferior direito deve ter um botãozinho vermelho, você clica logo aí, se inscreve no canal para receber todas as atualizações, e se gostar do episódio, curte o episódio, compartilha. A mesma coisa também vale para quem está escutando pelo podcast, dá para fazer do mesmo jeito também em cada agregador. Aí o que muda é onde aparece o botão, né? Dependendo de onde você esteja ouvindo o nosso canal. E hoje, um dia importantíssimo, vamos fazer o nosso primeiro merchan para o qual eu não fui pago. Divulgar aqui um trabalho da minha mãe, que está retomando cestas de café da manhã. Já fez isso durante muito tempo, agora na tranquilidade da existência resolveu fazer de novo. E aí é um trabalho massa, que eu confio e aprovo. Então, se você quiser encomendar uma cesta de café da manhã aí para um parente ser, uma pessoa querida, ou a sua própria mãe, no Dia das Mães, está aceitando encomendas, né? E este novo empreendimento que eu vou mostrar aqui para quem está vendo pelo YouTube e vou narrar para quem está ouvindo pelo podcast é o Dibruir Cestas, que está aí na tela, né? O Instagram, e você dá uma entrada lá, @dibruir, com R no final, cestas. Não é fácil, quer dizer, não é difícil de achar. Aí tem aqui todas as cestas, cadê, meu Deus, o negócio travou, pronto, destravou. Todas as cestas oferecidas, as cestas do tipo básico, né, que tem menos itens, e as que são mais cheias, né, com mais itens, preços variando aí entre R$ 89 e R$ 119. Aí você dá uma conferida aqui nos itens, pode incluir item, retirar item, fica a seu critério. E dê uma olhada também nas fotos e vídeos que tem lá, para datas comemorativas em geral, em especial agora no Dia das Mães está chegando, né? Mas também para outras datas comemorativas. Você clica aqui nesse botãozinho embaixo, né? E já vai direto para o WhatsApp. Aceita crédito, débito e Pix, né? Para não ter dificuldade no pagamento. Então tá aí, de Bruis Cestas, o nosso primeiro merchan, que eu vou trazer aqui várias vezes. Também na descrição do YouTube vai ficar o link do arroba, né? Do Instagram, e na descrição de cada agregador de podcast também vai ter o link do nosso patrocinador, que não nos paga, mas a gente está distribuindo aqui esse recado com muito amor e carinho, porque sempre fortalecemos o trabalho de gente bacana. Beleza? Então, depois desse momento merchan, vamos ao que interessa, que são os nossos dados. A gente está ficando muito blogueirinho aqui no canal, estamos até com merchans. Bom, aí eu vou subir aqui o IntegraSUS, que é a nossa plataforma de acompanhamento de todos os episódios. Vou deixar aqui a minha câmera no cantinho, como já é de costume de vocês, para não atrapalhar muito a visualização dos dados. E aí fica um pouco mais fácil de poder mostrar para vocês. Já está aqui o, digamos assim, o boletim, né, do
IntegraSUS sobre os dados da Covid. Vou só dar uma ajeitada aqui que o negócio não está centralizado. Aí vai ficar mais fácil de... Pronto, aqui aumentou a tela, ficou melhor. Pronto, aqui o boletim, o famoso boletim epidemiológico do novo coronavírus, em que a gente tem as principais informações do estado do Ceará. Esses banners coloridos, aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, dão uma margem de boa parte dos dados. A gente cita os principais aqui, todo episódio, né? Então, em termos de casos confirmados aqui no estado do Ceará, na data de hoje, esse episódio está sendo gravado dia 25/4 de 2021, 650.846 casos e total de óbitos 16.988. Nos testes realizados, é sempre uma crítica que a gente faz aqui, né? O Brasil testa pouco, proporcionalmente falando, e é uma dificuldade grande conseguir fazer um teste se você não tiver sintomático ainda no sistema público de saúde. A maioria dos testes, conforme aparece aí, é do tipo RT-PCR, por essa barrinha verde. Depois vem os testes do tipo rápido, né? Em tempos anteriores, a gente já fez essa reclamação aqui, a maioria dos municípios só fazia teste rápido, que era o que tinha. E o PCR é muito mais preciso, então passou-se a fazer mais. A diferença não é tão grande assim, mas tem uma diferença razoável de PCR sendo realizados pelos municípios, principalmente aqui por Fortaleza. Então esses são os dados gerais. Vamos ver aqui o ranking de casos por município, sempre do que tem mais para o que tem menos, né? E por razões óbvias, Fortaleza em primeiro lugar, com 197.818 casos, incidência de 7,4. Para quem não sabe ou não lembra, a incidência é o indicador de novos casos, né? Então, esse número serve de baliza também para os outros municípios. Sobral em segundo lugar, com 21.346 casos, incidência de 10,2, altíssima. Isso inclusive justifica porque depois que o governo do estado flexibilizou o lockdown, Sobral continuou com o lockdown porque lá o negócio estava muito violento em termos de número de casos, certo? Então isso é um fato. A incidência ainda está alta. Juazeiro do Norte em terceiro lugar, com... Eita, trava aqui. Pronto, voltou. 20.675 casos, incidência de 7,5. Caucaia em quarto lugar, com 17.857 casos, incidência de 4,9. Maracanaú vem depois, com 17.682, incidência de 7,7. Aqui tudo na região metropolitana. Aí desce o mapa lá para o sul do estado, o Crato com 12.441 e a incidência de 9,4, incidência alta também, né? O Crato crescida de casos razoável nos últimos dias, é importante deixar isso bem nítido. Depois volta para a região metropolitana, aqui com Maranguape, 10.032 casos, incidência de 7,7. Crateús, ali nos Inhamuns, com 8.256 casos, incidência de 10,9, também altíssima. Faz um bocado de tempo que a gente fala aqui que Crateús está com a contaminação fora de controle, em níveis bastante elevados, certo? E por fim, aqui para fechar, digamos assim, os 10 primeiros, né? Russas com 7.860, incidência de 10,0, também altíssima. Eusébio, vamos já falar do Eusébio aqui com relação à vacina. 7.409, incidência de 13,8, também completamente fora de controle. Itapipoca com 7.392, incidência de 5,4, incidência relativamente sob controle, certo? Aí aqui para baixo vocês podem ver os gráficos das curvas de casos e óbitos, e é nítido aqui ver do lado direito, né, desse gráfico verde a nossa segunda onda gigante em número de casos. E esse número de casos tem reduzido nas últimas semanas. Enfim, os lockdowns, mesmo mal feitos ou com pouca adesão, eles iriam ter efeito. Isso é uma coisa importante, eles estão tendo efeito, né? Os casos estão diminuindo devagarzinho, uma espécie de platô que sobe e desce,
mas eles estão diminuindo. Ainda num nível muito alto, mas estão diminuindo, isso é um fato. Inclusive isso foi relatado pelo Cabeto, o secretário de Saúde, na última... acho que foi ontem, né? Ontem, sábado, que eles divulgaram o novo decreto abrindo mais serviços. De nossa parte nesse canal, a crítica fica porque novamente o governador erra, a gente já disse isso aqui outras vezes, né? Quando extrapola na liberação, né? Aumentou a quantidade de anos escolares que vão ser liberados. E no caso de várias escolas privadas e escolas públicas, a gente sabe muito bem que o cumprimento de protocolo por parte da dificuldade das escolas de conseguir cumprir esse protocolo é muito difícil. Então não tem vacinação de professores, fica muito complicado pensar em retorno seguro às aulas. É sempre um retorno por meio de tentativa e erro. Na prática é isso. E o governo do estado anda cedendo às pressões, né, de todas as ordens. Até segurou bem na minha avaliação, mas é uma medida equivocada essa que foi tomada. Vou deixar isso aqui registrado e público. Mas vamos ver onde é que vai dar, né? Próximo episódio a gente avalia. O número de óbitos ainda está alto. Diminuiu, mas ainda está alto. E isso reflete uma certa atenção que tem que ser tomada com o andamento de casos. Aí aqui para baixo, a gente mostra isso em quase todo episódio, o perfil etário, né, dos casos. E já está consolidado que essa segunda onda, a quantidade de jovens, né, jovens que eu digo adultos jovens, né, pessoal ali da faixa dos 20 e poucos anos para cima, tem sido o perfil de contaminados e também de internados e de óbitos também, em certa medida, no país inteiro e aqui no estado do Ceará. Então isso significa que as variantes vão mudando as perspectivas e quanto mais você aumenta a quantidade de pessoas que entram em contato com o vírus, ele vai mudando. É assim que funciona. Não tem muita mágica na Covid. Ou vacina todo mundo, ou restringe a circulação o máximo que puder, com abre e fecha de economia de tempos em tempos. Então esses são os dados gerais. Vamos aos outros dados que a gente sempre olha aqui nesta plataforma. Inclusive tem dados novos que nós vamos conversar hoje. O segundo dado olhado sempre é o histórico de internações, que ainda está alto. O secretário de Saúde disse que os dados não baixam porque a internação está durando mais tempo. Ele tem razão em dizer isso, mas isso não quer dizer que a gente esteja confortável para abrir tanta economia. Os números não baixam de 90% em UTI há semanas, né? Fica oscilando só entre 92% e 95%. Hoje, está aqui, ó, UTI 92,49% de taxa de ocupação, enfermaria 77,66%. As enfermarias baixaram um bocado, é importante dizer isso, em relação ao último episódio que a gente fez, que estava ali na casa de 88, 85%, baixou para 76, 77%. Ainda está longe da gente ter uma margem de segurança, que seria UTI ali entre 60% e 70% e enfermaria abaixo dos 40%. Então, ainda estamos com o sistema estressado do ponto de vista da procura de pessoas que estão em adoecimento por Covid. Aí você pode consultar o seu município por aqui, né? Você sabe disso, só filtrar. UTI adulto 94,95%, isso não é folgado, né? Então, em vez de a gente ter que abrir mais UTI, o ideal era que as pessoas não entrassem em contato com o vírus e se preservassem o máximo possível. Essa é a ideia. Aqui embaixo, os gráficos de ocupação de leitos abertos, também está no limite aqui. Por mais que se reconheça nesse canal em várias vezes o esforço do governo do estado do Ceará, que a gente vai já falar sobre isso, que foi reconhecido inclusive por um artigo da Science, de abrir leito, de fazer tudo que está ao seu alcance para melhorar a situação, mas abrir leito não é o caminho adequado de lidar com vírus respiratório e também de outras naturezas, que é o caminho mais caro, né? O caminho mais barato e mais eficiente é diminuir a circulação do vírus e vacinar. Certo? Então, tá aqui os gráficos e vamos para frente, porque tem outras informações para mostrar. O próximo dado que a gente vê com certa frequência e tem sido incorporado aqui no nosso rol de análises é os níveis de alerta, né?
Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o balanço geral do estado. Já teve bem ruim, né, a quantidade desses números aqui. E vamos ver aqui se o negócio mudou. Pois muito bem. Mudou mais ou menos, né? Foi muita coisa boa não. A incidência de novos casos, conforme a gente já viu no primeiro momento, está um nível 3, risco alto, né, com tendência crescente. Então ainda tem muita gente se contaminando, né, por Covid. Internações por causa respiratória estavam no risco altíssimo, a tendência a decrescer, segundo os dados aqui. Percentual de ocupação de UTI 93,1%, percentual geral, né? Risco alto, mas com tendência decrescente. Taxa de letalidade ainda está com tendência crescente, em nível altíssimo, 3,5% na média móvel, né? E a taxa de positividade por teste está em 48,5%, nível moderado. E no balanço geral nós temos aumento no percentual de leitos de UTI ocupados, e é verdade, a gente já viu nos números. Internações por causa respiratória também aumentou, taxa de letalidade Covid ainda está alto, e a incidência de novos casos por dia também está alto, embora esteja com tendência de cair. Importante deixar isso muito evidente nesse nosso episódio. Dito isso, vamos para frente. O próximo dado que a gente vai começar a falar aqui é o novo vacinômetro, né, que a CESA disponibilizou aqui no Integra SUS, porque aquele banner era horrível que tinha naquele site do governo do estado. Eu já fiz aqui várias críticas construtivas. Gente, por gentileza, né, faça um painel um pouquinho melhor. Fizeram, deixar aqui o elogio para quem fez, né? Fica um pouco mais viável a gente poder mostrar os dados. Então vamos lá, vacinômetro, que a gente já mostra aqui alguns episódios, no estado do Ceará. Ele é bem pesadinho, tá carregando aqui os dados para a gente poder ver, pelo menos até hoje, né? Que é importante que se diga, eu acho que a forma como o Ceará está vacinando é bem organizada, né? Principalmente a Prefeitura de Fortaleza, de maneira geral, é organizada. E espera-se que assim continue e consiga avançar com as vacinas. Beleza? Então vamos ver aqui como é que tá. Tá carregando aqui. Aparece aqui vacinômetro, né? Aí carrega esses banners aqui embaixo, que dão mais ou menos uma dimensão do que está ocorrendo em termos proporcionais aqui no estado do Ceará. Então, quais são os números que nós temos, né? No geral, a meta, segundo está escrito aqui, né, de grupos prioritários são 2.084.927 pessoas. E desse pessoal já foi vacinado 892.182 pessoas, que corresponde a um total de 42,79%. Num cálculo bem simples, no ritmo de vacinação que a gente está, e o próprio Ministério da Saúde acredita que vai ser mais ou menos assim, a gente só termina esses públicos prioritários em setembro, outubro desse ano, para depois abrir para mais gente, os trabalhadores em geral, né, para poder vacinar as pessoas. E aí, nesse sentido, olhando aqui embaixo, né, aí aqui tem os grupos prioritários que já foram vacinados: 507.696 idosos. Aqui em Fortaleza já está chegando na casa dos 60 anos, né, para vacinar. Alguns municípios do interior já chegaram nessa idade faz um certo tempo para vacinar. Indígenas, nós temos 18.852 pessoas vacinadas. Idosos institucionalizados, 12.764, perdão. Trabalhadores de saúde até o presente momento, 381.520, certo? Sobre as regionais do estado que estão, regionais de saúde, né, que estão vacinando. Em primeiro lugar nós temos Fortaleza, a ADS Fortaleza, que é Fortaleza e outros municípios, né, com 54,97% de vacinação. Depois vem Sobral, com 50,04%.
Depois lá para Juazeiro, ali do outro lado do mapa, 39,23% de vacinação. Depois a ADS do Crato, 39,7%. E depois a ADS Crateús. Em Crateús e os outros municípios da região com 38,56% de vacinas aplicadas em relação à meta. Vamos lá. Aqui a faixa etária mais vacinada foram os idosos, por razões óbvias, né? Eles são o foco do processo de vacinação. E aqui você pode acompanhar pelo seu município. E aqui tem um vacinômetro por forma de série histórica, que você pode ver aqui por mês, desde que a vacinação começou em janeiro, de janeiro para fevereiro. E aqui a quantidade de vacinas aplicadas em relação às distribuídas. O menor índice nessa proporção aqui é Aracoiaba e o maior índice proporcional está aqui no município de Meruoca, certo? Então dá para ver aqui no gráfico direitinho. Você pode olhar o seu município, faz aqui um filtro e dar uma conferida de como é que está a situação da vacinação aí do pessoal. Para encerrar esse assunto aqui de vacina no Ceará, eu chamo a atenção que o número que realmente importa, que fará o coeficiente de imunidade coletiva da população, é a quantidade de segundas doses aplicadas. Nesse sentido, tem um descompasso grande entre a primeira dose e a segunda dose, por conta daquela decisão de ir aplicando primeira dose no máximo de pessoas que fosse possível, sem guardar reserva de contingência para a segunda dose. E o Ministério da Saúde garantiu que não ia ter desabastecimento. Esta promessa eu não acredito. Vamos ver o que é que acontece na prática. E os números de hoje, segunda dose, o estado do Ceará tem aqui doses aplicadas 357.723, ou seja, quase 400 mil pessoas imunizadas com a segunda dose, que garante a proteção dessas pessoas. Nós temos que vacinar ali por volta de 6, alguma coisa milhões de pessoas nesse estado para a gente ter essa imunidade coletiva, no mínimo, tá? Pode ser mais, se preciso, dependendo da taxa de efetividade global de cada vacina. Então ainda está longe, meus queridos e minhas queridas, muito longe, né? Então a gente realmente caminha num ritmo vergonhoso de vacinação. Não é culpa do governo do estado, importante deixar isso claro, e sim do governo federal, por conta daquelas coisas todas que a gente já viu, do atraso na compra de vacinas e ainda a dificuldade de conseguir mais vacinas no conflito com as exigências da Anvisa, né, que a gente vai já falar sobre isso também. Mas ainda é baixinho o coeficiente de imunização que a gente tem com a segunda dose. Uma outra coisa nova aqui que apareceu é o painel da transparência da Covid, né, em que você pode achar o nome das pessoas que foram vacinadas. Já algumas denúncias, inclusive, da própria lista de Fortaleza, umas datas de nascimento muito loucas, assim, gente com 200 anos, 150 anos, visivelmente erro de cadastro. Então, assim, o sistema é bom, ele funciona bem, há um controle relativamente organizado, mas tem uns negócios muito loucos aqui, muito esquisito. Uma das coisas que me chamou a atenção é que você, por exemplo, tem aqui essa primeira moça aqui que aparece, não vou ler o nome dela, vou só destacar aqui, ó. Ela tá com a data de vacinação no dia 11 de fevereiro de 2018. Não tinha nem pandemia naquele tempo, né? Mas tá aqui, ó, a data dela. As outras estão corretas aqui embaixo. Então ainda é um negócio que precisa de aperfeiçoamento. Eu não sei se é um erro de filtro da plataforma ou se foi um erro do registro mesmo. E é daqui de Fortaleza, vacina da AstraZeneca e tal. E aí você pode ver aqui, fazer vários filtros por grupos prioritários. E tem muitos subgrupos prioritários marcados como outros. Também deixa o negócio muito esquisito. Você não sabe exatamente de que grupo era a pessoa. Aí está distribuído entre Fortaleza e interior, né? Esse negócio meio bagunçado do jeito que está aqui. Então é preciso fazer filtro nessas listas aqui para identificar eventuais distorções.
Fortaleza ainda está naquela crise, né? Foi por STJ, a decisão judicial liberou para vacinar os profissionais de saúde que não são linha de frente, estão voltando a ser vacinados. Aí tá uma confusão meio grande nos locais de vacinação, muita gente perdendo a vacina, a segunda dose, tendo que ir para repescagem, aglomera mais gente, não tem como reagendar essas pessoas. Então estão chegando os gargalos do processo de vacinar, que precisa de uma articulação social grande, né? E aí você tem discursos contraditórios sobre a vacina, sobre a importância de se vacinar de uma parte dos governadores, e o presidente da República fazendo besteira dia sim, dia não, ou com alguns colegas meus, só dia sim, sobre a vacina, aí fica difícil realmente mobilizar as pessoas. E os grupos de WhatsApp com muita fake news continuam bastante ativos. Certo? Então esses são os dados aqui de vacina do estado do Ceará. Agora vamos ver como é que está o Brasil vacinando, né? A gente sempre usa os dados da plataforma Our World in Data, nome chique, né? Eles têm, na minha opinião, a melhor consolidação global de dados, né? Então, já deixei aqui, tá aparecendo na tela para quem está vendo pelo YouTube. E vou narrar os dados, obviamente, para quem tá vendo pelo... Tá vendo? Não, tá ouvindo pelo podcast. Só dar uma ajeitada aqui nos dados. Pronto. Então vamos lá. Como é que tá o Brasil no mundo, né, em relação à vacina? Tem aqui já na tela o ranking de todos os países. Eu vou ler, né? Se ficar pequenininho para você visualizar aí, eu vou ler. Aqui em primeiro lugar, proporcionalmente número de vacinas, né? Israel, lá em cima, nesse, digamos assim, nesse gráfico azulzinho, né? Aí depois de Israel nós temos o Reino Unido, depois o Chile, depois os Estados Unidos, depois aqui o Bahrein, Hungria, Uruguai, Sérvia, Alemanha, França, Turquia. Aí só aqui aparece o Brasil. Certo? Brasil, os dados consolidados aqui de toda a sua população, só vacinou 12,42% da população que precisa ser imunizada. Então ainda falta muito para a gente chegar lá. Abaixo da gente está a Índia. Sobre a Índia é importante dizer que eles estão vivendo um momento dramático, igual a gente viveu na segunda. Perderam o controle do contágio, um número de casos gigantescos. Segundo os especialistas em Índia, que não é o meu caso, as pessoas que eu avaliei as entrevistas, os governos locais lá na Índia flexibilizaram demais, acharam que estava tudo em paz, e aí o contágio voltou de uma forma violenta, muito semelhante ao erro que a gente cometeu aqui no Brasil. Só que Índia e Brasil são países continentais com populações gigantescas e que se tornam problemas mundiais quando esse tipo de coisa acontece, né? Então tem que ficar de olho. Mas é isso, o Brasil está aqui, deixa eu contar de novo para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós somos o 12º país que vacinou proporcionalmente, né, no mundo. Então tá longe de a gente conseguir essa meta bacana de pessoas vacinadas para a gente pensar em uma vida menos traumática do que essa da Covid. Importante registrar que em termos de mortes, esse mês de abril foi o mais letal de toda a pandemia. Mais de 60 mil pessoas mortas em um mês, né? É um negócio muito absurdo. E nós seguimos aí na luta, né, para ver como é que a gente consegue sobreviver. Bom, sobre vacina, dados gerais é isso. Vamos dar uma olhada agora na mobilidade Google, para ver como é que foi aqui no Ceará, se deu certo o lockdown, se não deu. Bom, tá aí, relatório 21 de abril, poucos dias atrás, né? Eu fiquei até positivamente surpreso, surpresamente foi ótimo. Positivamente surpreso, né, porque eu pensei que ia estar pior esses dados. Aqui nós temos uma redução de 47% da mobilidade para varejo e lazer. Já foi bem melhor esse número, o que significa que de certa forma as pessoas, mesmo você escuta relatos, tá todo mundo na rua, ninguém respeitou, mas muita gente respeitou também, isso faz uma diferença na balança, né?
Então, você ter uma redução de movimento de quase 50% da população é bom, né? Ajuda e dá uma perspectiva que nas próximas 2 semanas os casos devem, pelo menos o contágio, deve diminuir. Então, esse é o dado. Já foi bem melhor esse número, né? Já foi redução de 54%, 58%, até 60% lá no começo do lockdown. E agora os lockdowns são só nos finais de semana, né? Então vamos ver aí com a reabertura dessas novas atividades o impacto que vai ter aqui na mobilidade. No próximo episódio a gente compara. Ok? Sobre respostas, né, na pandemia, importante registrar, né, fazer as críticas justas ao governo do estado e os elogios devidos também. Saiu recentemente um artigo na revista Science de uma pesquisadora brasileira, a professora Castro, e outros colaboradores, né? Ela é lá de Harvard, mas é brasileira. Tá aí o artigo na tela para quem está vendo pelo YouTube. E vamos lá gastar o inglês, né? O artigo está em inglês, né? Special Temporal Pattern of COVID-19 Spread in Brazil. Ou seja, o que é que ela tentou avaliar, né? A Márcia Castro, ela é demógrafa, né? Demografia e distribuição de casos. E eles fizeram uma análise espacial. Isso foi antes da segunda onda, tá? Foi ali no começo, final do ano passado, né? Mostra a realidade desses dados. E aí eles tentaram ver como está distribuído os casos pelo país. E aí, no balanço geral, ficou claro que o governo federal atrapalhou o combate à pandemia por ações descoordenadas do Ministério da Saúde, e ficou bastante nítido que aquela crise de Manaus iria se espalhar pelos outros estados de uma vez só. Diferente da primeira onda, que a gente teve focos em um lugar, depois foi para outro, depois foi para outro, depois foi para outro. Já estava anunciada a tragédia faz tempo e o Ministério da Saúde fez nada ou pouca coisa para articular os estados. E alguns estados proporcionalmente fizeram o seu dever de casa e outros nem tanto. Ela coloca aqui uns dados interessantes aqui, proporcionalmente ao recurso, né, quantidade de recurso. Rio de Janeiro, com uma quantidade de recurso bacana, não fez muita coisa ou não fez o que deveria. E o estado do Ceará, com menos recursos, fez mais, né? Fez mais ações, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista sanitário, para tentar conter o vírus, né? Então, aí está registrado os elogios ao trabalho do governo do estado, das diversas prefeituras municipais aqui do estado do Ceará, que a gente, inclusive, tem dito aqui no canal, né? O que é salutar e acertado e o que é confuso e o que é meio que errado. Por motivos meramente políticos, de algumas ações são feitas, assim, muito embasamento, ou até tem um embasamento científico, mas é um embasamento científico que não sustenta o impacto da ação. Então tá aqui o artigo, você não tem dificuldade de achá-lo, você pode jogar lá no site da Science, você acha. E se tiver um tempo e tiver inglês para gastar, pode dar uma lida que o artigo é bom e não é muito grande. Certo? Então tá aí dado o recado. Agora vamos voltar a falar das nossas notícias. Tem notícia de vacina e tem notícia de protocolo de cloroquina pelo novo ministro da Saúde. Eles não desistem. Mas vamos lá. Vamos subir aqui primeiro a notícia por ordem cronológica mais recente para a gente pensar, né? Então tá aí a notícia do G1. O governo federal vai recorrer da decisão do STF que autorizou o governo do Maranhão e depois encadeia, né? O Ceará e os outros estados do Nordeste que vão comprar Sputnik a poder importar e deixar guardada a vacina até a Anvisa se manifestar. A Anvisa mesmo já tratou de recorrer, o governo federal disse que vai recorrer também. Não existe um esforço por parte do governo federal em tomar medidas para comprar vacina. Porque a gente também, quando comprou a AstraZeneca lá no começo, não tinha aprovação da Anvisa. A gente comprou assumindo risco. E o governo tem feito todo tipo de dificuldade para que outras vacinas sejam pelo menos compradas, para ficar ali em estoque. Quando a Anvisa aprovar, começar a aplicar nas pessoas, né? Aqui no estado do Ceará foram compradas 5 milhões e uns quebrados de doses, que dá uma velocidade gigantesca
na nossa vacinação quando essas vacinas chegarem. Mas aí vai ficando cada vez mais nítido que o governo federal não ajuda. Vai ter que prestar contas com a CPI da Covid, que começa agora nessa terça-feira. E vamos ver onde é que vai dar. Este canal também vai acompanhar esta CPI. E as novidades que forem tendo, a gente vai divulgando nas redes sociais, nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E aí, a cada episódio, a gente traz um resumo do que essa CPI andou ou deixou de andar. Então, essa é a primeira notícia. Aí depois nós temos essa história aqui. Aqui. Subir aqui minha câmera, ajeitar, pronto. Notícia do site Metrópolis. Saúde vai lançar. Saúde é o Ministério da Saúde. Vai lançar protocolo sobre o uso de remédios contra a Covid, inclusive a famigerada cloroquina e a ivermectina. O ministro da Saúde tenta se equilibrar na corda bamba do impossível, de querer agradar o presidente da República e alguns médicos, vários médicos ainda ligados a essa cultura do negacionismo de evidência científica robusta. O que é que isso quer dizer? Que defendem o off-label. O off-label é a capacidade que o profissional tem de receitar aquilo que ele entende clinicamente que é adequado. Só que o off-label não é uma medida, e nunca foi, descolada da segurança científica do que você pode oferecer para o paciente. Mesmo em condições experimentais existem regras, né? Não é simplesmente a vontade do indivíduo de prescrever que pode ser autorizado. E é isso que o presidente quer, né? E que uma parte da classe médica, envergonhadamente, também tem defendido, de prescrever medicação que não serve para nada e, pior, ainda faz mal em determinados casos. Então ele vai tentar aí fazer um meio do termo, com esse novo protocolo da cloroquina. O protocolo atual é aquele protocolo vergonhoso, assinado pelo Pazuello, que tem aquele termo de consentimento no final, que é uma excrescência jurídica, o negócio daquele, né? Você, numa situação de desespero, obrigar a pessoa a se responsabilizar por tudo na vida dela e receber um tratamento sem comprovação científica. A rigor é isso que está dizendo lá. Mas vamos ver aí o que é esse novo protocolo mágico, para tentar ainda respeitar o uso de cloroquina, que precisa ser investigado pela CPI. Que insistência é essa na cloroquina que o governo federal tem feito, né? Isso é uma coisa. A outra notícia cadê aqui, rapaz? Aqui, pronto. A outra notícia é uma notícia grave, né? Assim, um erro grave no processo de vacinação, feito também pelo Metrópolis, o portal de dados deles. Fizeram um cruzamento daquele lote da AstraZeneca que veio da Índia, pronto. Primeiro lote, aquele que atrasou, o avião foi, não foi, e ficou aquela comédia de vai, não chega vacina, tudo atrasado. O lote chegou aqui, ele tinha uma validade de 6 meses, chegou aqui no limite do prazo para ser usado e foi distribuído aos municípios. E uma parte significativa dos municípios não prestou atenção nisso e ministraram doses vencidas que tem 1,2 mil doses vencidas em 23 estados. Aqui no estado do Ceará, o único município que isso aconteceu foi o Eusébio, com 10 pessoas que provavelmente vão precisar ser chamadas de novo para se vacinar corretamente. Não tem nenhum relato de manifestação da prefeitura do Eusébio. Se tiver, no próximo episódio a gente traz. Certo? Então isso aí é muito, muito sério, né? Mais um erro do atabalhoamento em que a vacina vai andando neste país. Aí aqui nessa matéria, lá embaixo tem um mapinha. Você pode consultar o seu município aqui também, por estado, né? E aí tem um mapa proporcional, como dá para ver aqui pelas cores. Os estados que mais tiveram prejuízo nesse sentido foi São Paulo e Minas Gerais. Aqui no estado do Ceará, nós temos 10 casos, todos localizados no município do Eusébio. Daqui, Ceará, denúncias por 100 mil, 10. Ok? Então, é isso daí que nós temos de notícias sobre a vacinação. Entre idas e vindas, vamos tentando avançar na medida do possível, certo?
Então, deixa eu ver aqui. Pronto. No geral, é isso. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera pra gente ir pro encerramento do episódio. Bom, gente, é isso. Hoje muita coisa, na verdade tem só aumentando a quantidade de coisa para comentar aqui, porque o mundo tá louco e a gente tem que ir comentando na medida do que dá cada um desses dados. Agradeço a você que assistiu aqui até o final. Se você tiver sugestão de episódios, críticas construtivas, ideias, pode comentar lá no YouTube ou mesmo nos canais de resposta que tem dos podcasts, tá? É isso. Próximo episódio a gente vai trazendo os consolidados, acompanhar esse desdobramento do que vai acontecer essa semana. Não se esqueça, se você não fez isso, né, de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o episódio. Esses episódios também estarão disponíveis com links lá no Instagram a partir de agora e também no Facebook. Enfim, estou distribuindo nas redes sociais para facilitar a divulgação das informações. No mais é isso. Um abraço virtual em vocês que estão acompanhando o canal, você que está chegando agora no canal também. E é isso. Beleza? Se cuidem e vamos que vamos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.